Boa tarde, bem-vindos ao nosso programa Discutindo Engenharia para a Comunidade, um programa feito para você que tem interesse em conhecer mais um pouco da engenharia civil e discutir temas técnicos da sociedade. A gente continua com nossa série de entrevistas sobre efeito da pandemia na engenharia civil, onde a nossa primeira entrevista a gente falou sobre efeitos da pandemia no transporte público. Na segunda entrevista falamos sobre saneamento básico e do projeto TGPlan. Esse projeto compreende a elaboração de planos de saneamento básico de 6 municípios do estado do Amapá, que foram desenvolvidos por professores da Universidade Federal do Amapá. Na terceira entrevista, falamos sobre o efeito da pandemia na economia e na construção civil. E hoje, na nossa quarta entrevista da nossa série, falaremos sobre urbanismo e sustentabilidade na pandemia. Vamos a rodar a vinheta e voltamos logo. Antes de começar com nossa entrevista, gostaria de convidar você a que se inscreva no nosso canal, clique no botão de curtir, ativar as notificações, para que assim que cada vez que a gente poste uma nova entrevista, seja avisado. E ao mesmo tempo compartilhar esse vídeo para nos ajudar a que este vídeo chegue a mais pessoas. E agora, conversaremos sobre urbanismo e sustentabilidade na pandemia. Para isso, contaremos com a colaboração da fundadora da ONG Toda Vida, Lígia Miranda. Boa tarde, Lígia, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Primeiro, eu queria agradecer muito a esse convite, né? Eu também sou engenheira, então falar sobre urbanismo, não precisa nem ser na pandemia, mas falar sobre urbanismo sempre é uma coisa que me dá muito prazer, porque o urbanismo afeta tremendamente as pessoas, né? A maior parte da população vive em cidades, então a gente precisa ter um urbanismo saudável. Obrigado, Lígia. Bom, também divide a bancada comigo Cristina Vagina, professora do curso de Engenharia Civil e vice-presidente do Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas da Unifap. Boa tarde, professora. Tudo bem com você? Boa tarde. É um prazer estar contigo de novo, professor John, Lucas, e muito feliz de ter a engenheira Lígia, que é minha companheira já há muitos anos e toca essa ONG maravilhosa que é a ONG Toda Vida e que a gente se espelha muito. Perfeito, professora. E um prazer compartilhar com você mais uma entrevista também. E, finalmente, contamos com a participação do discente do curso de Engenharia Civil, Lucas Abreu. Lucas, boa tarde. Tudo bem com você? Olá, boa tarde. Tudo bem, sim. Uma satisfação estar gravando mais um programa com vocês e poder conhecer o trabalho da engenheira Lígia. Vamos ter uma conversa muito produtiva, com certeza. Obrigado. Pronto. Bom, antes de começar com as perguntas de nossa entrevista, gostaríamos que nossa convidada, engenheira Lígia, comente um pouco sobre os trabalhos que vem desenvolvendo dentro da ONG. Por favor, Lígia. Eu vou falar um pouquinho sobre a nossa ONG, sobre a ONG Toda Vida. Nós somos um grupo de amigos que sempre trabalhamos, militamos nessa área ligada ao meio ambiente. E aí nós resolvemos nos juntar, né? Porque a gente viu que junto a gente conseguia fazer muito mais coisa do que sozinhos. Então tem engenheiro, tem arquiteto, tem geógrafo, tem advogado, biólogo, agrônomo. Bom, e aí isso faz mais ou menos 10 anos que a gente fundou. Nós começamos a ver quais eram as maiores necessidades que a gente via nas cidades, porque nós moramos em cidade, né? E a gente viu assim, ó, a primeira coisa, nós temos uma grande dificuldade de levar informação para as pessoas. Eu não digo para o técnico, eu digo para as pessoas de forma geral. Informações ligadas à sustentabilidade, que é onde a Toda Vida trabalha. E aí a gente viu, bom, nós vamos começar fazendo, então, seminários. E aí, a partir daí, nós vamos disseminar todos esses conceitos de sustentabilidade, de permacultura, de qualidade de vida, de biodiversidade. E começamos a fazer os nossos seminários. Nós já estamos no 10º seminário. E que esse ano, inclusive, a gente está fazendo via webinars, né? A gente fez uma série de webinars para atender essa demanda que a gente acabou acostumando as pessoas de Porto Alegre a irem, né? Virou um marco aqui. Eu acho que isso é uma coisa que a gente ficou muito feliz. E as pessoas cobram da gente, né? Quando é que vem o seminário? Bom, e também ao longo desses 10 anos, a gente viu assim, a gente começou a fazer diagnósticos na cidade, né? Eu sou da área de transporte coletivo. E aí eu caminho muito, né? O transporte, a mobilidade do andar a pé é a que mais cresce em Porto Alegre e é a que mais cresce também nas outras cidades, a gente sabe disso. E o que a gente viu? Poxa, nós temos uma cidade
insegura, né? Com calçadas horríveis para as pessoas caminharem, não tem área de convivência para as pessoas. E aí a gente resolveu criar um projeto e começamos a copiar e a pesquisar o que estava acontecendo no mundo, e a gente descobriu os parklets, que vocês sabem o que são, né? Aquelas áreas de convivência sustentável que a gente tira vagas de estacionamento na área central, preferencialmente na área central. E nós temos a nossa área mais central aqui, a Praça da Matriz, onde fica a nossa Assembleia, onde fica o Palácio do Governo, o Teatro São Pedro, a Cristina que conhece bem Porto Alegre, sabe onde é que é. E era uma área super bonita, porque tem a Praça da Matriz ali, mas poucas pessoas circulavam. Por quê? Porque os prédios no entorno são assim, não tem fachada viva, calçada viva, que a gente chama, né? Ou seja, as pessoas de dentro do prédio não veem as pessoas de fora do prédio e vice-versa. E aí a gente viu, pô, nós vamos propor tirar algumas vagas de estacionamento e vamos criar uma área de convivência sustentável, com arborização, que é outra coisa que falta a beça no nosso centro histórico, né? Então, com arborização, com separação do lixo, que é uma coisa que a gente trabalha muito no Toda a Vida, e com bicicletário, claro, né? Eu sou engenheiro de transporte, tem que ter bicicletário. E nós fizemos isso sem a ajuda do município, fizemos com a ajuda da iniciativa privada, a gente pegou a Faculdade Factum, que é uma faculdade ligada à saúde aqui em Porto Alegre, que é muito preocupada com sustentabilidade, e ela bancou esse projeto. Claro, nosso trabalho é todo voluntário, mas a gente teve que comprar os materiais, aquela coisa toda. Bom, é uma área extremamente usada em Porto Alegre. As pessoas até foto de casamento tiram lá, né? As pessoas tomam muito chimarrão lá, então, assim, final de semana ele é muito usado pela vizinhança, enfim. Se tornou um local muito menos inseguro, né? Porque as pessoas, onde tem pessoas, é muito mais difícil ter ladrão, né? Então, a gente percebeu que deu um ganho de qualidade de vida para aquela área. E trouxe muito passarinho. Eu acho que trazer biodiversidade para nós é fundamental, né? Uma cidade com qualidade de vida é uma cidade com biodiversidade. Muito bem. Começamos a estudar os ODS, né, da ONU, né, os Objetivos Sustentáveis de Desenvolvimento. E aí a gente viu, bom, nós estamos com um problema seríssimo da nossa matriz energética, a gente tem que mudar. Ela tem que ser uma matriz mais limpa, apesar da matriz brasileira até ser limpa em função das hidrelétricas, etc. Mas nós temos maior incidência de sol e eólica do mundo, e a gente estava usando pouco isso. Porque é incrível, né? Eu estava lendo sobre os Estados Unidos, eles estão desenvolvendo 29 dos estados, são 50 estados dos Estados Unidos, 29, eles têm um plano de desenvolvimento para eólica e solar enorme, e nós só botamos dificuldade. Então, a gente resolveu pegar. Nós temos um outro problema no transporte coletivo em Porto Alegre. As nossas paradas de ônibus, elas são com pouquíssima qualidade. Então, nós resolvemos fazer um convênio com a Secretaria de Transportes aqui, que é a EPTC, e que eles nos cederam 6 pontos de paradas aqui em Porto Alegre para a gente fazer experimentos, tá? E aí, bom, nós vamos fazer experimentos, mas sempre com energia solar. Então, a gente fez já a primeira parada, que é no Parcão, a Cris conhece. A gente fez, então, toda de aço escovado, tem televisão para comunicação com o usuário, tem tomada para recarregar o celular. Tudo isso a gente foi perguntando para as pessoas. Isso é importante para vocês? Uma coisa que a gente não ia ter era bancos. Aí as pessoas falaram, não, tem que ter banco. A gente quer fazer dessa área da parada um local para a gente sentar, a gente descansar também. Isso é uma coisa que a gente não estava imaginando, né? Mas como é importante a gente perguntar para a população. E aí, então, nós fizemos essa parada que ela é on-grid, ou seja, ela gera a sua própria energia e ela devolve para a rede o excedente. E é a primeira da América que faz isso. As outras geram só a sua própria energia, né? O que a gente quis mostrar? A gente consegue, se a gente conseguir ter um número X de paradas de ônibus com energia solar, a gente consegue quase que zerar a conta da prefeitura. É imposto a menos para a gente, né? Bom, e aí a gente foi continuando, perguntando para as pessoas o que eles queriam que a Toda a Vida fizesse, né? Sempre junto aos nossos seminários. Aí, uma coisa que foi, assim, unânime, todo mundo pedia, pô, nós precisamos de mais árvores. Aí eu fui para a Índia e tô lá em New Delhi, dobro uma esquina, naquela muvuca horrorosa que é New Delhi, e vi uma floresta na via carroçável. Assim, tinha vários estacionamentos e no meio dos estacionamentos tinha uma floresta. Aí eu fui conversar com o senhor que estava cuidando da floresta e ele disse assim, isso se chama microfloresta urbana. Foi criado por um engenheiro indiano que copiou do engenheiro japonês e adaptou.
Tá vendo? O engenheiro planta árvore também, hein? E aí eu achei fantástico, e o cara disse, não, já tem um site sobre isso, a gente já tem mais de 4.000 microflorestas no mundo todo, não tem na América, vocês seriam os primeiros, a gente dá toda a consultoria para vocês, é de graça. Voltei para Porto Alegre e fizemos o primeiro projeto de microfloresta urbana para fazer bem na área central de Porto Alegre. Por questões políticas a gente não conseguiu, mas conseguimos fazer dentro das escolas públicas. Então nós já temos 3 microflorestas urbanas em escola pública. Como é que a gente fez? Chamou todos os alunos, toda a comunidade, os professores, envolveu uma galera bem grande. Fizemos sempre escola pública muito carente, né? A Cris conhece a Restinga, né, Cris? Que é uma área muito carente nossa. Aliás, a primeira e a mais bonita, que já faz 2 anos que não morreu nenhuma muda, é justamente na Restinga, que todo mundo dizia, não vai durar. É a que está mais bonita de todas, né? Bom, então o que a gente faz em toda a vida? A gente vai e pergunta para a população, né? Principalmente nos nossos seminários, né? O que o pessoal quer. E é isso que a gente faz, né? E vamos continuar fazendo dessa forma. Agradecemos muito por ter aceito o convite, a engenheira Lígia, e nos apresentar esse majestoso projeto que ela tem e vem desenvolvendo na ONG toda a vida. Mas hoje nosso tema tem um foco um pouco mais restrito, a gente está falando de urbanismo e sustentabilidade na pandemia. Nós sabemos que estamos passando por um momento conjuntural difícil, nível global, né? Estamos presos em uma pandemia que, de certa forma, nos obriga a que tenhamos diferentes hábitos, ou que modifiquemos nossos hábitos, tanto de trabalho, de convivência, de uso do espaço público. E minha primeira pergunta seria nesse sentido, né? Como será o mundo após a pandemia, né? Como trataremos o mundo nos olhos do urbanismo e da sustentabilidade? Antes de qualquer coisa, eu queria ler uma coisa para vocês, um filósofo dinamarquês. Olha o que o cara disse. Acima de tudo, nunca perca a vontade de caminhar. Todos os dias eu caminho até alcançar um estado de bem-estar e me afasto de qualquer doença. Caminho em direção aos meus melhores pensamentos. E não conheço pensamento algum que, por mais difícil que pareça, como a gente está dizendo agora, né, não possa ser afastado ao caminhar. É um filósofo dinamarquês que falou isso em torno de 1850. Super atual, né? Bom, o que eu vejo, assim? Essa pandemia evidenciou coisas que a gente já estava vendo, né? Tudo que a pandemia está evidenciando, a gente já estava sofrendo isso, a gente já estava vendo os mais conscientes um pouco mais que os outros. As cidades, elas não foram feitas para o olhar do ser humano, né? É tudo macro nas cidades. Os planos diretores, eles não tiveram esse olhar micro. O plano diretor, e agora Porto Alegre está fazendo a renovação do seu plano diretor, revisão do seu plano diretor, graças a Deus está colocando esse olhar micro agora. E está colocando uma coisa muito importante, que são os ODS, que é um sistema muito holístico, uma palavra que a Cris gosta muito, então é tudo interligado, porque a cidade ela é toda interligada. A cidade ela está interligada não só com o local cidade, mas com toda a área no entorno, né? Até pouco tempo atrás a gente não tinha essa visão. Como eu coloquei para vocês, o nosso plano diretor estimulava que os prédios, a parte de baixo, o térreo, não fosse habitado. Isso é um absurdo, isso torna a rua insegura. Então, agora, isso tem instrumento dentro do plano diretor que estimule essa troca, o olhar de dentro para fora e o olhar de quem está para fora para dentro. Isso faz toda a diferença, né? Outra coisa que eu me preocupo muito no urbanismo, as pessoas falam muito nas pessoas. Então, tem um cara que eu amo, que a Cris também ama, que é Cidade para Pessoas, do Yanguê, né? Aqui, ó, Yanguê. Esse cara é ótimo, né? E se fala demais nas pessoas. A cidade com qualidade de vida, foi como eu coloquei, ela é uma cidade com biodiversidade. A cidade só é boa se ela é boa para o cachorro, se ela é boa para o gato, se ela é boa para o passarinho e se ela é boa para as pessoas. Enquanto a gente continuar colocando isso, que as pessoas no centro de tudo, nós não vamos ter uma cidade realmente com qualidade de vida.
E isso, pessoal, me chama, é uma questão que nós, todavia, estamos trabalhando muito agora, né? E que a permacultura trabalha muito, porque a permacultura não é só dentro da agricultura, dentro da floresta, nada disso. A permacultura, ela é nos sistemas habitacionais, né? É na arquitetura. A permacultura é um sistema que conversa o tradicional com o científico, né? Leva em consideração os dois, né? Na verdade, a permacultura é uma filosofia de vida, né? Que é muito usada para agroecologia, mas ela é muito mais ampla, né? Tu tem que usar a permacultura dentro de uma cidade, se tu quiser ter essa cidade com qualidade de vida. Bom, mas o assunto que nos toca muito agora no Toda a Vida, e a pandemia evidenciou muito claramente, vocês se deram conta que, vou dizer, gripe suína, gripe aviária, né, então porco e galinha, né? A vaca louca, vaca, né? O ebola, o SARS-2, que veio do morcego, o HIV do macaco, né? O que a gente vê? Essa interação entre o homem e a natureza, como a gente está acabando com a natureza, está havendo uma interação muito maior entre os animais e o ser humano. E essa interação, principalmente por comida. Essas pandemias, tá? Todas essas que eu citei, e o coronavírus vieram da onde? Da interação através da comida, né? O ser humano comendo os animais. Então, assim, isso ficou muito claro para a gente. As pessoas terão de repensar o seu jeito de comer, né? O tipo de alimentação. Eu sou macrobiótica há 40 anos, né? Nunca precisei, nesses 40 anos, nunca precisei da proteína animal, porque nós temos uma diversidade muito grande de alimentos, né? De grãos, de vegetais, então não há necessidade disso. E essa pandemia foi causada por essa interação. E dizem, né, que a próxima provavelmente virá aí do norte, né? Dizem isso, espero que não, né? Mas dizem isso, porque está havendo um grande desmatamento. E o grande desmatamento de vocês aí é em função do quê? Criação de gado. A criação de gado, ela representa 60% das emissões dos gases de efeito estufa. Considerando desde o desmatamento, né, que tem as queimadas, o desmatamento através para a criação do gado, plantio dos grãos, porque 50% desses grãos que são plantados é para o gado, não é para o ser humano, é para o gado. Então, todo esse manejo da criação de gado é que está causando esse grande desmatamento. E esse grande desmatamento está causando com que os animais se aproximem mais da gente, do ser humano, da cidade, etc. E essa interação está causando todas essas epidemias que eu citei anteriormente e agora essa pandemia. Então, assim, eu não acredito numa solução para o urbanismo, para as cidades, que não passe pelo tipo de alimentação que a gente vai ter. Não acredito. Nós não vamos ter solução se a gente não fizer isso. Ah, não, mas aí agora a gente vai ter muito home office, então a gente vai ter um deslocamento muito menor. Ah, pode ser, isso aí ajuda o transporte coletivo bastante, né? Que, aliás, aqui em Porto Alegre nós estamos pensando numa grande reestruturação. Eu estava comentando com a Cris sobre o que vai ser esse transporte coletivo, né? Que do jeito que ele está falido, né? Não sei como é que é aí com vocês, mas aqui nós estamos sofrendo tremendamente nesse sentido. Bom, então o que eu vejo? As cidades, outra característica na cidade que eu acho que vai acontecer, a cidade nunca vai acabar, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a cidade vai diminuir. Ela não vai aumentar, ela vai diminuir. As pessoas vão procurar, e já estão procurando, núcleos mais ou menos autossustentáveis, que fiquem próximos a um local maior, a uma área maior. Eu estava comentando com a Cris, já estou criando uma ecovila com amigas, né, amigos e amigas, próximos a Porto Alegre, de maneira que dê para a gente vir a Porto Alegre, desenvolver os trabalhos, quando não der para fazer home office, que nem todo trabalho dá para ser, a gente sabe disso, né? Mas ter uma vida mais sustentável nesses pequenos grupos, né? Nós vamos plantar, nós vamos fazer agrofloresta, que é muito importante, né? Vamos, todo mundo que quiser continuar com a sua profissão vai ser possível, porque nós estamos num núcleo próximo de uma cidade maior, né? Então, assim, eu não vejo solução para o nosso urbanismo, né, para as nossas cidades, se a gente não passar por essas duas características. Parar de comer carne e diminuir as cidades. No plano diretor de Porto Alegre, a gente já está fazendo a cidade mais densa, porque a gente sabe, a Porto Alegre é muito espalhada, né? A Cris sabe, que já morou aqui.
E isso é caro, né? Por exemplo, a Restinga, que eu falei para vocês, que é a área que a gente está fazendo as florestas urbanas, né? É uma área super adensada, mas muito longe do centro urbano. Então, ficou caro levar toda a infraestrutura para a Restinga, água, luz, telefone, transporte coletivo. O nosso transporte coletivo ele é muito caro, porque a Restinga é muito longe do centro. E onde é que estão os empregos? No centro, né? Então, a ideia do urbanismo que ficou mais evidenciada na pandemia, já se pensava assim, mas ficou muito mais evidenciada, é fazer uma cidade muito mais densa, né? Uma cidade muito mais densa não é uma cidade pior, não. É uma cidade que se preocupe muito em ter a vegetação mais próxima das pessoas também. Eu fui para Cartagena no ano passado e eu fiquei encantada com a quantidade de mini pracinhas que eles têm na cidade. Toda a cidade tem mini pracinhas e as pessoas se reúnem nessas mini pracinhas. O que essas mini pracinhas? São árvores e banquinhos. É só. E aí eles trazem aquelas comidas típicas maravilhosas. Adoro comida de rua, né? E aí as pessoas... Porque tem que ter comida, né? As pessoas, para uma área de convivência sustentável ser legal e as pessoas quererem, também precisa ter comida. E aí, eu conversando com o pessoal que trabalha na prefeitura de lá, por que eles optaram por micro pracinhas? Eu não vi nenhuma área grande de parques. E aí eles disseram assim, ó, a gente percebe que micro pracinhas atendem muito melhor a população que uma área grande de parques, que é muito mais difícil de gerir uma área grande de parques. Aí tu vê Nova York, tu vê Londres, né, com aquele enorme parque. Só que já existem índices que as cidades, Milão, a Suíça mesmo, a Itália, a Suíça, a Alemanha, estão fazendo, que é o índice, a distância que as pessoas têm que percorrer da sua casa até uma área verde. Então, uma cidade com qualidade de vida tem que ter essa distância o menor possível. Então, micro pracinhas propiciam isso, né? Porto Alegre, o gaúcho é resistente, tia. Tem muita gente com mente muito aberta, claro, mas nem todo mundo, né? Gaúcho é muito conservador, né? Para tirar um carro, tirar um estacionamento da área central e botar árvore, olha, eu tô brigando há 6 anos. Mas agora, olha como as coisas são. Agora, a Secretaria de Meio Ambiente contratou o plantio de 4.700 mudas de árvores, tá, em Porto Alegre, porque as nossas árvores estão muito velhas, então estão caindo muito. Agora a gente teve um ciclone, né? Pô, caiu um monte de árvore. E aí, para minha surpresa, eles selecionaram 5 vagas de estacionamento na área central. Pô, é muito pouco, mas é o início, né? Então eles vão tirar 5 vaguinhas de estacionamento e vão plantar árvores nessas 5 vagas. Eu fiquei muito feliz, ainda mais que o secretário disse, olha, isso aí foi uma ideia da ONG Toda a Vida. Fiquei, pelo menos serviu para alguma coisa, né? Então, o que eu vejo, as coisas melhoram, né? Eu acho que a pandemia é um problema, tem gente morrendo, é uma tristeza, a economia vai ser afetada, etc. Mas evidenciou algumas coisas. Eu acho que as pessoas abriram um pouco mais a cabeça, né? Então, assim, ó, tem que tirar alguma coisa de boa dessa pandemia, né? Que seja isso, que as pessoas percebam que uma cidade só tem qualidade de vida se a gente conseguir ter biodiversidade nessa cidade. Com certeza. Eu acho que esse tempo de pandemia dá tempo para que esses problemas saiam à tona e discutirem, né? Muito interessante o ponto de vista que você levantou. Professora Vadini, você gostaria de perguntar também? Eu gostaria, sim. Então, Lígia, você trabalha ainda, né, com muitos governos, com muitas instituições, né, ONGs. E você considera que há consenso sobre o futuro com sustentabilidade ou há conflitos nessa? Porque sustentabilidade também virou um termo da moda, né? E há consensos? Olha, alguns consensos. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Há 10 anos atrás, quando a gente fundou a Toda a Vida, a gente falava muito pouco sobre sustentabilidade, né? Aí vieram umas ONGs da Finlândia, da Dinamarca, da Polônia, e vieram dar uma palestra na Câmara de Vereadores, nunca vou esquecer. E nos convidaram, que achei muito legal, a gente era uma ONG bem novinha, né? Vamos lá. E os caras disseram o seguinte pra gente, pessoal, pouca gente fala a palavra sustentabilidade. A gente só conseguiu colocar nas agendas dos nossos governos a palavra sustentabilidade de
tanto falar a palavra sustentabilidade. A gente encheu o saco dos caras em falar a palavra sustentabilidade. Chegou um ponto que os caras, não, eu vou ter que começar a falar sobre essa palavra, né? Os políticos, né? E aí as pessoas começaram a cobrar dos caras assim, ó, não, tá, tu tá falando sobre sustentabilidade, mas quais são as tuas ações ligadas à sustentabilidade? E aí sustentabilidade virou moda. É o que a Cris falou. Hoje todo mundo fala em sustentabilidade e muita gente já tá de saco cheio da palavra, porque nem tudo, né? A palavra existe, mas as pessoas não agem de acordo, né? Então, assim, o que eu vejo? Eu acho que algumas coisas, né, é consenso, né? Mas, por exemplo, que a cidade vai diminuir é uma parte dos ecologistas que pensam dessa forma, parte dos urbanistas que pensam dessa forma. Outra parte acha que não. Tem um ecologista que acha que a gente está caminhando para a extinção, não tem jeito, né? Eu sou uma pessoa muito otimista. Tem gente que diz assim, imagina gaúcho deixar de comer carne, tchê, que isso? Gaúcho nunca vai deixar de comer carne. Por que não? Né? E todo mundo que cria gado, né? Eu mesmo vim de uma família de fazendeiros, mas acontece que tu cria gado, é uma opção. Tem tanta coisa, tem tanta fazenda no Rio Grande do Sul que está plantando oliveiras. Pô, é super legal isso. Cítricos, né? Até pouco tempo atrás, o gaúcho só plantava arroz e soja. A monocultura está acabando. E até aqueles defensores da monocultura estão vendo isso. Está acabando com o nosso meio ambiente, né? Nós temos áreas no Rio Grande do Sul que estão virando deserto. Por quê? Por causa da monocultura, por causa do excesso de agrotóxicos, né? Então, assim, eu, por exemplo, sou extremamente a favor da agrofloresta. E um monte de ecologistas é a favor da agrofloresta, né? E sabe que é a solução para os nossos problemas. Nós temos um professor aqui, que é o Sebastião Pinheiro, que a Cris conhece, é um professor da URGS, que foi fundador, junto com o nosso Luxemburg, da HPAM, que eu adoro ele, né? Tenho paixão pelo professor Sebastião Pinheiro, que ele fala que o que está acontecendo com a gente é tão grave aqui no Rio Grande do Sul e no mundo todo, né? Mas no Rio Grande do Sul principalmente, que nós estamos matando o solo. No momento que tu mata o solo, tu mata toda a biodiversidade, tu não consegue fazer mais nada, tu não consegue plantar mais nada. E vocês aí na Amazônia, com todo esse desmatamento, está criando uma coisa seríssima, que são os rios aéreos, né? Que não, eles estão deixando se formar. Eu li esses dias uma reportagem da BBC do James Hickfin, né? É um sociólogo que estuda o meio ambiente, que estuda a ecologia há 30, 40 anos, e ele estava colocando isso, que o que está acontecendo, e aí ele fala muito Amazônia. Esses rios aéreos que são fundamentais para nós do Sul e do Sudeste, porque a gente só consegue plantar por causa desses rios, porque a água vem daí, né? Com todo esse desmatamento, nós estamos deixando de ter esses rios e vai acabar, o Sul e o Sudeste vai acabar. Vai acabar o Norte, mas também vai acabar o Sul e o Sudeste, né? Esse cara fala umas coisas muito interessantes, ele dá indicadores, que agora eu não lembro, assim, mas do quanto a floresta em pé vale muito mais do que a floresta queimada, a floresta devastada, né? E a agrofloresta tu pode fazer em qualquer lugar. Ela é milenar, ela veio antes da agricultura. Então tu pode fazer agricultura na floresta e tu pode levar a floresta para a agricultura. Aí no norte, vocês vão levar a agricultura para a floresta. Nós aqui no sul, vamos trazer a floresta para a agricultura. Isso é uma coisa muito importante. Aí tu vai dizer, isso é consenso? Quem estuda a fundo, eu acho que tá? O problema é que a gente precisa muito de política, né? Não que eu acho que a gente não consiga fazer nada se não tiver política pública. Não, eu acho que a sociedade civil organizada faz muita coisa, a gente consegue pressionar muita coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Nós aqui no Rio Grande do Sul, surgiu da China uma empresa ligada à Copel, uma outra empresa que fizeram só porque tem que ter alguém do Rio Grande do Sul, para explorar a maior mina a céu aberto de carvão do mundo. Os caras querem abrir uma mina a céu aberto do lado de Porto Alegre, 15 quilômetros do centro de Porto Alegre. A 1,5 km do Jacuí, que é onde a gente capta a água, da lagoa, a nossa Lagoa dos Patos. O Jacuí é onde está o Guaíba, o nosso grande lago, né? Então, vocês têm noção do que seria isso? Ter uma mina lá e já estava tudo acertado. Toda a parte de autorização ambiental, FEPAM, a Prefeitura de Guaíba, tudo autorizado. Quando a gente ficou sabendo, nós mobilizamos, a ONG Toda a Vida, a HPAM, a ONG 350, que é uma ONG
mundial, que principalmente ela começou na Alemanha contra o carvão, então ela conseguiu fechar muitas minas de carvão na Alemanha, em função de toda a sua militância. Eles vieram para Porto Alegre e vieram conversar com a gente, porque eles não conheciam ninguém em Porto Alegre. Aí nós conseguimos mobilizar as ONGs locais e olha que maravilha, nós não impedimos ainda, mas nós barramos tudo. Então, a gente conseguiu que os caras voltassem atrás, fizessem uma série de estudos. Eles não consideraram os índios, né? Eles não consideraram essa área de captação de água como sendo a área do estudo. Ou seja, o EIA-RIMA deles estava cheio de furo, né? Um EIA-RIMA enorme, 7.000 páginas, né? Cheio de porcaria. Então, assim, a sociedade civil consegue se mobilizar, sim, né? E consegue fazer umas coisas bem legais. Agora, a gente tem que convencer os políticos, né? Aqui em Porto Alegre, nós temos... Né? Aqui em Porto Alegre, mas a gente consegue, porque é época de eleição, então já tem alguns vereadores do nosso lado, tem alguns deputados do nosso lado, né? E aí é ano de eleição, então vamos ver se os caras não continuam do nosso lado, vamos ver se eles não vão perder eleitores, né? Eu concordo com você, Lídia, assim, em todos os âmbitos da indústria, a gente tem que introduzir sempre esse termo de sustentabilidade. Ele tem que ser sustentável, porque queremos que dure a vida toda. Então, estamos falando de matérias-primas como de comportamentos em uma sociedade, né? Que todos tenham um equacionamento perfeito para que todos consigam sofrer de maneira adequada. Eu gostaria agora de passar a voz para Lucas, para fazer sua pergunta. Por favor, Lucas. Então, vou tomar a primeira pergunta aqui. Seguinte, muitos materiais utilizados no Amapá não são produzidos no estado. Nota-se que a falta de matéria-prima prejudica o mercado da construção civil. No caso da madeira, como é possível utilizá-la na nossa região de maneira sustentável? Bom, nós aqui do Toda a Vida, a gente acabou estudando bastante o bambu, porque a gente queria fazer as nossas paradas de ônibus de bambu. Tá? Acabou ficando de aço escovado, porque, como eu disse, o gaúcho é muito conservador. Mas o que a gente viu? Primeiro, a construção de bambu, ela é extremamente sustentável. O Brasil tem mais de 1.200 espécies de bambu, né? Ela é muito utilizada na Índia, na China, no Japão, e aí grandes prédios. Né? Ela é mais resistente que o concreto, o bambu é mais resistente que o concreto, ele é tão resistente quanto o aço, existe uma série de tratamentos que tiram o amido do bambu, que ele se torna muito durável, ele é super renovável, né? Um bambu com 8 anos de idade já pode cortar e fazer construção civil com ele, né? E uma notícia que eu fui atrás, eu achei que não tinha bambu no norte, Guri, o Acre tem a maior área de bambu do mundo. Então, provavelmente vocês aí no Amapá também devem ter bambu. Bom, então a gente começou a pesquisar metodologias de construção. Primeiro, elas são baratas, tu pode construir prédio com elas, e aí eu não digo só bambu, eu falo em cobre, eu falo em adobe, né? Então, tu usa materiais locais, né? Por exemplo, tem o Cordwood, que um dos que eu achei muito interessante, né? Que tu usa a argila, areia, palha e restos de madeira. Mas restos, assim, que sobrou, que tu não vai usar em nada, entendeu? E tu consegue construir assim, e de forma muito ergonômica, inclusive. Ou o cobre garrafa, que tu substitui a madeira. Tem várias cidades litorâneas que estão usando isso. São cidades que tem a parte de turismo muito grande, então tem um lixo, né? Não é lixo, é um resíduo, de garrafa muito grande. Então, se utilizam do cobre, que é essa argila, a areia e a palha, com essas garrafas. Isso é fácil, barato, é muito antigo, né? E tem o adobe. O adobe a gente tem usado bastante aqui no Rio Grande do Sul. No Chile, eu tive em São Pedro do Atacama, toda a cidade é feita de adobe, né? O adobe é uma coisa muito interessante também, que também é do tipo de lama, do tipo de terra de cada cidade. Como ele usa material do local, ele varia muito as suas características, né? Mas, por exemplo, o adobe, tu pode fazer o adobe tijolo ou o adobe mesmo, que tu coloca uma terra porcaria, não precisa ser de argila, dentro de uma espécie de um saco, né? E tu constrói toda a tua casa dessa forma. Não precisa de pilar, tu assenta o telhado a partir dali, né? Ela é quentinha no inverno e é fresquinha no verão. Então, assim, ó,
O que a gente viu, né? Nesses estudos todos que a gente viu? Só tu posicionar corretamente a tua casa, que a grande maioria dos arquitetos, dos engenheiros, não pensam nisso, tá? Se tu colocar adequadamente a tua casa no teu terreno, tu já tem toda a circulação cruzada, né? Tu não precisa tanto do ar-condicionado, ou não precisa do ar-condicionado. E a Cristina já tinha nos comentado com relação a isso, que vocês estão passando por uma dificuldade grande, porque os materiais de construção civil chegam todos de barco. E por que não usar todo o material que vocês têm aí, né? Eu tenho certeza que esses estudos ancestrais, né? Quem está estudando permacultura aí, sabe qual é o melhor material para vocês usarem para construção civil, que pode perfeitamente substituir o concreto e o aço. O bambu é um deles. O bambu é certamente um deles. O importante, né, Lígia, é sustentável. Ele nasce outra vez. Exatamente. Lígia, eu queria aproveitar o trabalho que você vem fazendo na ONG, é tão amplo que dá para ter várias vertentes de discussão. Você falou de calçada viva, e eu morei já há um certo tempo aqui no norte, em outros estados também, e uma coisa que coincide quase em todo lugar é que as calçadas não são padronizadas e de difícil locomoção. A gente sabe que as calçadas são de uso público, todo mundo usa, o idoso, o deficiente, a criança. Por que não é padronizada e o que temos que fazer para que isso se padronize, sendo redundante? Bom, vocês sabiam que a via carroçável é o poder público que é obrigado a manter. Mas as calçadas não. As calçadas são os proprietários de cada casa que são obrigados a manter. Por que isso, Tchê? Nós pagamos imposto, por que esse imposto tem que ir para a via carroçável e não vem para a calçada também? Então, é uma ação que a gente está fazendo no Toda a Vida, junto aos vereadores, mudar isso. Tem que mudar, porque eu quero meu imposto na calçada. Para mim, é mais importante que o meu imposto vá para a calçada do que vá para a rua carroçável, para a via carroçável, né? Não quer dizer que a via tem que ser esburacada, não, mas para mim é mais importante que a minha calçada eu possa andar, a acessibilidade universal, pessoal, os cadeirantes. Eu me lembro, eu morei em Natal, quando a minha filha era recém-nascida, e ela usava carrinho, né? Carrinho de bebê. Era impossível andar nas calçadas de Natal. Aqui também, né? Mas em Natal era pior ainda, né? Então, assim, o idoso. Então, assim, as calçadas, elas têm que ser responsabilidade do poder público. E isso é através de lei, pessoal. Essa lei é antiquíssima, essa lei vem do Brasil colônia. Então, tem que mudar. É simples, nós estamos fazendo uma baita de uma ação. Aliás, nós temos um vereador aqui que é muito legal, muito querido, que trabalha a mobilidade ativa, que é ciclista, é campeão mundial de ciclismo até, que é o Marcelo Garbosa. A Cris conhece, é um amor o cara. E ele, aliás, é um dos pouquíssimos vereadores ambientalistas, né? É um dos poucos vereadores que nos ajudaram contra a mina Guaíba, nos ajudaram a preservação de algumas áreas aqui em Porto Alegre. Aliás, eu sou vizinha de uma área, bem vizinha, uma quadra da minha casa, na beira do rio, na beira do Guaíba, tem uma área de 13 hectares de Mata Atlântica, com um arroio, tá? O arroio Espírito Santo, que uma construtora comprou e quer fazer um condomínio de 10 prédios, de 10 andares, na beira do Guaíba. Como é que pode um troço desses? E uma área, é um baixio, ou seja, mesmo hoje, que tem toda aquela área de absorção, todas aquelas árvores, já inunda ali, e agora, com a crise climática, esses eventos extremos vão aumentar cada vez mais, ali já inunda a via carroçável, já inunda a estrada, né? A rua. Agora, tu imagina sem essa área de absorção toda. Eles querem canalizar o arroio, coisa que o mundo inteiro está descanalizando, é isso aí. E aqui em Porto Alegre eles querem canalizar. É um absurdo um troço desse, né? E esse vereador é um dos poucos que está nos ajudando nesse sentido. Então, aí, eu acho que respondi. Pessoal, estamos chegando bem no final da nossa entrevista. São tantos temas tão importantes para discutir dentro da nossa área de engenharia. De fato, vamos ter que desmenuzar isso em mais outras entrevistas. Desde já fica convidada a Lígia. Muito obrigado por ter aceito nosso convite. Eu gostaria que faça suas considerações finais e despedida também. Bom, pessoal, primeiro, eu fiquei muito feliz pelo convite, fiquei realmente feliz. Tá? E eu queria dizer uma coisa, na verdade, duas coisas. Primeiro, a gente tem que ter solução para essa crise, né? Parte da solução, e grande parte da solução é plantar árvores, né? Ter em mente que a permacultura, ela é para cidades também. E, muito importante, fundamental, revisar essa mania de comer carne.
a gente pode ter uma vida de muita qualidade, sem comer a carne. E muito obrigada. Obrigado a você. Professora, por favor, sua despedida. Faça a sua despedida. Eu queria agradecer a Lígia, dizer para ela assim, que é muito importante, né, para o nosso curso de engenharia, de arquitetura, que o engenheiro tem essa visão, né, de que a cidade não é só concreto e asfalto. Então, essas alternativas que uma engenheira está falando, elas têm que ser pensadas e implantadas, né? Então, fico muito feliz, acho que a gente pode tê-la novamente, Lígia, em outros, para aprofundar outros aspectos que a gente não conseguiu hoje. Agradeço a ti, João, e ao Lucas. Obrigado, professora. Lucas, por favor. Certo. Bom, obrigado pela oportunidade de estar nessa conversa com vocês. Agradecer especialmente a Lígia, que aceitou o nosso convite. Eu achei extremamente engrandecedor os conhecimentos que ela passou. E principalmente para mim, que estou na posição de um futuro engenheiro, uma pessoa que está em busca de aprender como fazer as coisas do jeito certo, né? Ao longo de muitos anos tem sido feito do jeito errado e a gente tem sentido os impactos hoje. Então, admiro muito o trabalho da engenheira Lígia, espero que ela consiga alcançar mais e mais pessoas e vamos fazer nosso papel ajudando a divulgar o trabalho dela com o nosso programa. Obrigado. Tá certo, Lucas. Bom, chegamos ao final do nosso programa. Agradecemos a nossos apoiadores, ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Amapá, Mútuo Amapá, Sinduscom e Clube de Engenharia e Arquitetura do Amapá. Convido vocês a seguir o canal e deixar suas recomendações de temas para nossas próximas entrevistas e nos despedimos com o compromisso de retornar a próxima semana com mais uma entrevista.